a pregação de hoje, lidando com o medo. E Deus tem uma resposta para tudo. E particularmente nesse texto, vai falar sobre o medo, temor das situações. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 até o 41. Todos acharam? Digam amém. É gostoso ter barulho na igreja, irmãos. Não sintam acanhados. É sinal que a igreja está enchendo e que todos são bem-vindos, até as crianças de colo. E todos nós podemos alinhar e afinar nossa atenção na palavra de Deus. E tudo isso vem para a honra e glória do Senhor, para nos ajudar a aprender sobre essas tempestades que temos em nossas vidas. Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus do 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Medo é um dos sentimentos mais comuns no ser humano. Quem nunca sentiu medo? Começou desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e eles temeram ser descobertos por Deus, porque Deus deu a ordem e eles desobedeceram. E desde então o temor vem, o não conhecido, o desconhecido, o que virá após, tudo o que nós achamos que temos controle, mas quando o controle não mais aparenta para nós, o medo toma conta. O medo é parte então da nossa vida. Jesus Cristo, ele faz essa pergunta para os seus discípulos: por que estáis tão temerosos quando eles estavam diante da tempestade? E aqui nesse versículo, o medo é explicado como a falta de fé. O medo é a falta de fé, nesse exato texto. Quando Jesus acalma a tempestade, esse evento acontece em 3 evangelhos. Este é um deles, Marcos capítulo 4, mas também em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 8. Os 3 evangelhos narram a mesma situação e muda algumas palavrinhas aqui e ali, mas é a mesma situação que está acontecendo ali. E tanto se pode aprender sobre este evento, irmãos, porque mais do que atravessar de um lado para o outro do mar da Galileia, Jesus queria que eles atravessassem de um ponto ao outro da fé que eles tinham. Jesus queria que eles atravessassem no conhecimento que tinham dele, da ignorância ao conhecimento verdadeiro, da incredulidade à fé verdadeira, ou da fé básica a uma fé madura. Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos. Jesus Cristo havia passado o ano de inauguração do ministério dele, em que ele deu partida aos seus ensinos, ao seu ministério. Agora estava na fase chamada o ano de popularidade. Lembre-se que Jesus ficou 3 anos aqui de ministério antes dele partir. Primeiro ano de inauguração, segundo de popularidade e o terceiro de oposição. Aqui Jesus estava na popularidade, porque Jesus havia feito muitos milagres já, não todos, mas muitos. E aqui nesse texto, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado, o lado do mar da Galileia,
o Mar da Galileia, irmãos, é conhecido, é chamado mar, mas na verdade é um grande lago. É tão grande que parece um mar, mais conhecido como mar. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura na parte maior. E aqui nesse ponto que Jesus queria atravessar, era mais ou menos 8 quilômetros de diâmetro, né? Do ponto até outro. Então, quem vai duvidar que isso não parece um mar, né? Que você não consegue enxergar do outro lado. De fato era um mar. Era um mar onde as pessoas da região pescavam, onde tinham a subsistência tirada daquele local. E Jesus Cristo havia então feito muita coisa, ensinado muita coisa antes de atravessar e dar a ordem para os seus discípulos atravessarem aquele mar. Era comum ter tempestades naquele mar, irmãos, porque fica ao lado ali, fica o Monte Hermon, e aqui tem na parte mais alta gelo lá, e também tem os ventos gelados que descem dessa montanha, ficam encurralados nas montanhas de Golã e na superfície do lago, levantando ondas gigantes. Então o clima favorece as tempestades naquele local. Não era incomum as tempestades lá, não era coisa inédita lá, mas uma tempestade como essa era inédita. Mas Jesus Cristo usou essa tempestade diferente para dar uma lição, porque Jesus queria, mais do que salvar a vida dos seus discípulos, ele queria prepará-los para algo, queria forjar o caráter daqueles seguidores. E Jesus usa as tempestades como uma sala de aula. Ele não mudou o seu método, ele ainda faz isso. Talvez você está passando por tempestades aqui, irmãos. Você sabe o que é tempestade, você já passou por várias, mas toda tempestade, na hora que você passa, parece que não tem igual, parece que não tem maior, parece que é aquela tempestade gigantesca que nós não conseguimos passar. E nesse meio é que Jesus fala conosco. Algumas lições a respeito da tempestade. É que essas tempestades não dá para fugir delas, elas são inevitáveis. Diz o texto no versículo 37, que levantou-se grande temporal, e não era só o barco deles, mas tinha outros barquinhos que estavam ali. Então você imagina aqueles pontos no mar, e o grande temporal, não era qualquer, era grande, de vento, e subiam as ondas por cima dos barcos. Então, enquanto em outras tempestades as ondas estavam ali só balançando, agora elas estavam cobrindo os barcos. Os barcos, imagina que o tamanho era o suficiente para carregar um grande número de homens, e tinha um local ali, inclusive, para um homem se esticar e dormir, como era o caso de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que ele estava ali dormindo. Ele entrou lá e tirou uma soneca, provando a humanidade de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Todo homem, toda mulher cansa e precisa descansar. Até Jesus descansou. Ele só tinha 3 anos de ministério, irmãos, e ele descansou. Alguém pode falar, mas eu não posso perder tempo. Ele não podia perder tempo. Precisamos descansar. Jesus descansou. Enquanto a tempestade veio, Jesus descansou. É interessante que as tempestades são inevitáveis. Elas podem vir quando há desobediência, quando nós estamos fugindo de Deus, como foi o caso de Jonas, o profeta fujão. A tempestade veio porque ele desobedeceu. Mas aqui os discípulos estavam obedecendo e a tempestade veio. Como explicar isso? Só falando que elas são inevitáveis. Não tem o que você fazer, elas vêm. Deus permite para nos ensinar alguma coisa, para nos proteger, para nos dar lição, para confiarmos mais nele. Jesus já havia advertido os seus seguidores: no mundo tereis aflições, em João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a vida cristã, ela não é uma ausência de tempestades, mas ela é crescimento na tempestade, a presença de Jesus na tempestade. Se alguém falar de Jesus para você e falar que os seus problemas vão acabar, que você vai começar a ter dinheiro, que você vai ter tudo o que você gostaria, é mentira. Esse é um falso evangelho. Porque o evangelho verdadeiro mostra o mestre dentro do barco na tempestade e não a ausência da tempestade. No mundo tereis aflições. Essa é uma promessa. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se Jesus venceu e ele está no nosso barco, podemos navegar em paz. Pedro destacou que na adversidade
todos os cristãos, e ele disse e encorajou os cristãos a ficarem firmes nesses momentos de tempestade. 1 Pedro 5,9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriam entre os vossos irmãos no mundo. Quando a gente passa por tempestade, a gente acha que ninguém mais está passando, só nós estamos, que o nosso barco é o único no oceano e que estamos únicos dentro do barco. Essa é uma falsa impressão que temos, irmãos. Nós estamos com outros barquinhos e no nosso barco tem outros discípulos. E aqui Pedro relembra: resistir firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, aqueles que seguem Jesus aqui no Brasil, lá em São Tomé e Príncipe, lá na China, Rússia, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, se é um seguidor de Jesus, vai ter tempestade lá, como tem aqui. É garantido, mas a presença de Jesus é real em todo este lugar. Jó perdeu tudo o que tinha, mas não perdeu a fé em Deus. As tempestades vêm, mas isso não determina que nós vamos perder a confiança em Deus. Daniel e os amigos de Daniel foram libertos da fornalha. Eles não foram libertos da fornalha, mas eles confiaram em Deus dentro da fornalha. Daniel não foi liberto da cova dos leões, mas ele confiou em Deus enquanto estava com os leões. A Bíblia tem exemplos e exemplos e exemplos de tempestades nas quais estamos inseridos, mas Deus está conosco. As tempestades, além de serem inevitáveis, são imprevisíveis, irmão. Não dá para prevenir, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Mesmo pescadores experientes enfrentam tempestades horríveis que para eles são novidades. Esses homens eram homens do mar, pescadores, homens que tinham experiência, sabiam muito bem o que é navegar e pescar. Mas aquela tempestade foi tão inédita que eles ficaram apavorados, foram surpreendidos. Mesmo cristãos experimentados, irmãos, que já experimentaram a salvação, milagres, curas, provisões de Deus, quando vem uma tempestade, às vezes parece que é a primeira vez. Parece que é um novato na fé. E muitas vezes essas tempestades mostram realmente o que está lá dentro, né? Mostram quem nós somos de verdade. As tempestades, além de serem inevitáveis, imprevisíveis, elas são incontroláveis. Não dá para controlar. Está fora do nosso controle. Versículo 37 diz que foi um grande temporal. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Os outros dois evangelhos que falam do mesmo evento diz uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Isso está em Mateus 8, 24. Em Lucas 8, 23 diz uma tempestade de vento no lago, enchia-se de água, estando em perigo. Então, não tem dúvida, você pode imaginar aqui de várias versões, vários pontos de vista, como que a água tomou conta de tudo lá. O barco estava a ponto de afundar. Mas Jesus estava dormindo. Interessante. E a percepção desses pescadores experientes foi do que eles acabaram de falar para Jesus, para o mestre, versículo 38. Não se te dá que pereçamos? Eles perguntaram, sinceramente, não se te dá que pereçamos? O Senhor não está preocupado que a gente vai morrer? Foi uma oração, irmãos, foi um clamor sincero. O Senhor não está preocupado com a gente? A gente está morrendo aqui. Eu não sei quantas vezes você já falou nesse tom com Deus, por algum momento, por alguma razão. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Às vezes a impressão que se tem é a mesma que os discípulos tiveram. Olharam Jesus dormindo e falaram: o Senhor não está vendo? O Senhor vai deixar isso acontecer? Agora eu gostaria de falar que nós podemos aprender lições aqui. Além de lições sobre as tempestades, os problemas de que são inevitáveis, imprevisíveis e incontroláveis, os discípulos, eles clamaram para a pessoa certa. Eles clamaram não para quem era o pescador mais experiente dali.
Talvez Pedro seria o mais experiente, ou João, né? O pessoal que já vivia disso, eles falaram: e aí, o que você faria numa hora dessa? Não, eles foram atrás de Jesus. Eles oraram, pediram para a pessoa certa. Só que eles clamaram com atitude errada. Eles clamaram com atitude errada. Não se te dá que pereçamos. O temor, o medo tomou conta. E o medo, de acordo com esse texto, é ausência de confiança em Deus. E na nossa vida, irmãos, muitas vezes a gente sofre porque a gente não confia no Deus que já fez tanto milagre em nossas vidas. Deus já supriu tanta necessidade. Quantas orações Deus já respondeu? Na hora que você achou que nunca ninguém ia conseguir responder, na hora que as situações estavam indo em uma direção, Deus fez o negócio virar. Deus fez virar 360 graus. Deus te tirou de um lago de lama. Deus deu anos de vida para você a mais. Deus salvou alguém que estava perdido. E você fala: eu vou confiar cada vez mais em Deus. Mas aí vem a primeira tempestade. A gente volta para aquela imaturidade lá do começo. Parece que somos criancinhas que nunca aprendemos. Quando a tempestade vem, ela revela a nossa fé ou falta dela. Não se te dá que pereçamos, Senhor Jesus. O Senhor não está preocupado conosco, duvidando da preocupação, da compaixão, do amor de Jesus. Nós podemos aprender lições de Jesus aqui nesse texto. Jesus Cristo, ele era digno e é digno da fé dos discípulos e da nossa fé. Ali naquele momento, Jesus Cristo acorda com um clamor, com a oração daqueles pescadores, seguidores de Jesus. E Jesus Cristo, ele é digno da confiança daquelas pessoas e da nossa. Por quê? 3 motivos aqui nesse texto, pelo menos. Porque Jesus disse que eles passariam. Jesus, logo no começo, falou: nós vamos passar daqui para lá. Ele não disse: nós vamos tentar passar para ver se dá. Nós vamos passar. Só que para passar você tem que dar o primeiro passo. Você tem que pegar como fala aquela remo e dar as remadas. Deus quer que nós tomemos iniciativas de fé. A fé operante, a fé que obedece, a fé que age, e não uma fé teórica que fica assim esperando Deus mandar fazer e desfazer. Mas a fé que fala: Deus nos capacita e eu vou fazer, com a força, dependência de Deus. Jesus falou: vamos atravessar, e ele foi dormir. Então o trabalho todo foi feito pelos discípulos, podemos dizer assim, um trabalho braçal. Só que veio a tempestade, e aí Jesus Cristo se mostra. Mas a palavra de Jesus foi a promessa que Jesus deu: passemos para o outro lado. Aí eles também deveriam confiar, a fé deveria estar ancorada na presença de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava ali, e Jesus falou: passemos, ou seja, não é só vocês que vão passar, não sou só eu, não vai ser a metade da tripulação, nós vamos atravessar. Passemos, está no plural. Nós devemos lembrar que quem estava ali falando não era qualquer pessoa, ninguém mais, ninguém menos do que o Criador do universo. Ah, mas é isso mesmo, pastor? Jesus é o Criador do universo? Sim, Jesus é Deus, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Alguém abre em João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. João 1, do 1 até o 3. E leia em voz bem alta, por gentileza. Aqui, esse texto é tão profundo que já revela isso que acabamos de falar. No princípio era o verbo. Que princípio? Na criação.
Quando Deus criou o universo, Ele disse que lá no princípio criou Deus o céu e a terra. Nesse mesmo princípio, era o Verbo, com letra maiúscula. O Verbo estava com Deus, Pai, ou seja, Ele é diferente do Pai, Ele estava com, mas o Verbo era Deus. Pessoa diferente do Pai, mas da mesma natureza, divina como o Pai. Ele estava no princípio com Deus, Criador como o Pai, o Filho também é Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele conhecia tudo. Ele criou aquela água, Ele criou a madeira que fez o barco, Ele criou as pessoas que estavam no barco. Ele podia descansar e dormir tranquilo, porque tudo está sob o seu controle. Amém? O funcionamento de todo o universo, das criaturas que estão no oceano embaixo, dependia de Jesus. Não só a criação, mas a subsistência da vida está nas mãos de Jesus. Mas Jesus estava dormindo. Isso nos ensina, irmãos, que nada pega Deus de surpresa. Nada. Nada. Mas muita coisa pega o ser humano de surpresa. Muita coisa pega os cristãos de surpresa. Quando um diagnóstico chega, você está aí saudável, de repente você recebe um diagnóstico. Puxa vida, surpreendidos pela tempestade. Quando o emprego ou desemprego chega, você está ali com contas para pagar, está tudo certinho, mas de repente você vai lá para a firma e chega lá, a notícia, perdeu o emprego. E agora? Tempestade. Crise familiar, parece que está tudo bem, de repente uma catástrofe acontece, ou com o cônjuge, ou com o filho, ou com o pai. Você está ali numa situação, de repente um acidente, uma bala perdida, de repente um carro que vem desgovernado, alguém bêbado, drogado, vem lá e pega alguém da sua família. Tempestades, coisas que ninguém espera, que são incalculáveis. Mas Jesus, Ele dormiu, descansou. Mas Ele acordou quando o clamor veio. Isso nos mostra a graça de Deus, que Deus está pronto a nos atender. Quando ouvimos, quando clamamos, Ele nos ouve. Quando oramos, Ele nos ouve. Os discípulos sabiam disso, e a oração deles não foi uma oração toda florida, com palavras bonitas. Mestre, não se te dá que pereçamos? Quantas vezes você já orou assim para Deus? Senhor, me ajuda, estou afundando. Você não precisa florir, Deus conhece, mas você precisa chamar, você precisa clamar, você precisa pedir. Deus não precisa da minha oração, não precisa da sua oração, Ele não precisa ser lembrado da necessidade, mas você precisa, eu preciso. Porque quando nós pedimos ajuda, nós relembramos que não somos suficientes, que Deus responde, dependemos de Deus. Até esse momento da vida dos discípulos, os discípulos não viram tudo que Jesus fez, irmãos. Não viram todo o poder de Jesus, mas eles viram muita coisa. Eu vou só ler rapidamente aqui parte da demonstração do poder de Jesus. Jesus já havia transformado a água em vinho. Jesus já curou o filho de um oficial. Jesus curou um enfermo no tanque de Betesda, há 38 anos, paralítico. Jesus curou a sogra de Pedro e curou várias outras pessoas. Jesus curou um leproso, curou um paralítico, curou um homem de mão mirrada, curou muitas pessoas em Mateus 12. Aí Jesus, no Sermão da Montanha, ele conta todo aquele sermão magnífico, sobre o reino. Aí Jesus cura o servo do centurião em Mateus capítulo 8. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus cura um endemoniado, cego e mudo. Jesus pronuncia as 7 parábolas e aí ele acalma a tempestade. Irmãos, quando nós vemos o poder de Deus, vez após vez, a gente deduz que a nossa fé vai aumentar. Amém, irmãos? Nós imaginamos que nossa fé vai aumentar. Mas isso não nos garante, porque o problema está lá dentro do coração. Não está no poder de Deus. Está no coração incrédulo. Precisamos confiar. E não precisa de mais evidência, precisa de fé genuína, dependência, arrependimento. A fé verdadeira, irmãos, começa na salvação. A pessoa entende que é pecadora, que ela está perdida e vai para o inferno.
porque somos pecadores. Romanos 3:23 diz isso. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E também fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado nos separa de Deus, o pecado nos condena, e quem reconhece isso pede ajuda, clama: Senhor, me perdoa, me perdoa. Então a fé, ela faz a gente buscar a Deus por ajuda, por salvação. Ela começa aí, mas a fé continua na santificação. Senhor, eu quero crescer, eu preciso crescer, tem um vício que eu preciso largar. Muitos acham que tem que largar do vício antes de aceitar Jesus. Não. Aceita Jesus, porque Jesus te tira da lama e Ele te ajuda a vencer qualquer outro obstáculo. Você vai conseguir largar dos vícios escravizadores com Jesus no seu barco. Sem Jesus no barco, você não consegue. Então a fé continua na santificação, e a fé cresce na medida que você serve a Deus em obediência. E esse serviço é até no meio da tempestade. Não é quando tudo está bom, é quando tudo está contra, quando estamos cansados, quando estamos doentes. Será que vamos servir mesmo assim? Então a nossa fé, irmãos, ela vai crescendo. Ela começa, mas ela só cresce, só deve crescer. E aí Jesus Cristo, Ele usa a palavra temor 2 vezes aqui. No versículo 41, aliás, no versículo 40, a palavra temor, eu vou voltar aqui, diz assim, por que estáis temerosos, como não tendes fé? Essa palavra temor, ela significa covardia ou timidez. É a palavra de ter medo, um medo que nos paralisa, nos deixa covardes. Jesus basicamente falou: vocês viram tanta coisa, tanto milagre, e vocês não acreditam ainda. É a falta de fé que causou esse medo naqueles discípulos. O que precisava não era mais um milagre para eles acreditarem, precisava de um coração transformado. Agora eu pergunto para você: o que precisa não é você vir para a igreja e ver um milagre acontecendo aqui, alguém com um problema e sair curado. O que precisa é você entender que o seu problema te leva para o inferno, e você clamar e falar: Senhor, me perdoa, eu peço o teu perdão. Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, Ele deve ser o seu Salvador, não só o Salvador de um ou de outro, mas o seu Salvador. Você tem que pedir perdão dos pecados e crer que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. É algo pessoal, é algo insubstituível. Ninguém vai fazer isso por você. Seu pai, sua mãe não vai fazer isso por você. Você tem que se arrepender e crer. Esse temor é a falta de fé. Mas tem um outro temor, a outra palavra que é usada aqui, está aqui, versículo 41. Quando Jesus Cristo, versículo 40, né? Quando Jesus Cristo levantou, no versículo 39, perdão, e disse que ele levantou e repreendeu o vento. Jesus acordou e fez assim, para agora. E Jesus disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Interessante que quando Deus criou o universo, Ele diz o quê? Haja luz. Com a palavra da boca, que é a expressão da vontade. Quando você quer algo, você fala, você verbaliza. Quero um copo d'água, por favor, ora por mim. Jesus falou, deu uma ordem, não foi um pedido. Cala-te, aquieta-te. E Ele falou isso para quem? Para um ser inanimado, para a água, para o vento. O vento, você não é uma entidade, não é uma personalidade que você fala e ele ouve, porque não tem ouvido. Mas só o Criador tem essa autoridade de falar. Shhh. E de repente, irmãos, aquele vento, aquele tumulto começa. As leis da natureza estão sob os pés de Jesus. Até o que é improvável pela ciência, Deus faz acontecer, porque Ele está acima das leis da natureza. Ele criou as leis da natureza. Ele criou as leis espirituais.
Ele é Criador de tudo. E se Jesus, o Criador de tudo, está na sua vida, imagina o que Ele vai fazer para você. Agora, se Jesus, o Criador do universo, não é crido por você, se você não tem fé nele, Ele vai te repreender e dizer: você não acredita em mim, como Ele disse aqui. Ele disse: cala-te, aquieta-te, mas para os seus discípulos Ele falou: por que estáis temerosos, como não tendes fé? Então esse temor aqui é covardia. Aí, logo que Jesus acalmou e Jesus repreendeu o mar e repreendeu a eles, versículo 41, e sentiram grande o quê? Temor. De novo a palavra temor. Só que essa vez a palavra temor, irmãos, tem outro sentido. Eles sentiram um temor que agora era cheio de fé. Aqui essa palavra temor é um temor reverente, respeitoso ao Senhor. É a mesma coisa. Antes o temor era o temor da tempestade, do que estava lá fora. Agora eles olharam para a tempestade, que agora não existe mais, e olharam para Jesus, que é Deus, e falou: puxa vida, agora eu tenho Deus no meu lado. Senhor, me perdoa, me ajuda. Aquela atitude de reverência: Senhor, quem sou eu? Pobre de mim, pecador que sou. Toda pessoa que chega diante de Deus chega com humildade, chega com arrependimento, chega com contrição. Quem tem a fé genuína que honra a Deus, chega com humildade diante de Deus. Não chega querendo mandar em Deus, determinar Deus. Chega querendo ouvir a Deus e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. É bem diferente dos ensinos que tem por aí nas muitas igrejas. Manda que Deus te obedece. O que a Bíblia ensina é: Senhor, fala que eu vou te obedecer. Aqueles homens sentiram um grande temor e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam Jesus, irmãos? É claro que conheciam. Eles ouviram o Sermão da Montanha, as parábolas, eles viram todos esses milagres, sabiam quem era Jesus, mas aqui eles conheciam Jesus de um modo além do que eles já conheciam. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, não tem limites para Jesus. Alguém morre, ele ressuscita. Alguém está doente, ele cura. Alguém que o braço não existia, ele faz existir e movimentar e carregar a maca. Já pensou? Alguém que o temporal que estava ali para de existir. E aquela foi a sala de aula que Jesus usou. Eu quero encerrar com pergunta de aplicação. Quem é o seu mestre? Jesus Cristo está no seu barco? E quando está no seu barco, quem é que você clama primeiro? Aqueles homens experientes, pescadores. O texto não fala, irmãos, mas eu deduzo, né, que quando a tempestade veio, eles tentaram fazer o que eles sabiam quando se faz numa tempestade, não é verdade? O que você faz quando o barco está afundando na tempestade? Você fica parado ali? Você vai pegar a corda, vai tentar segurar para que nada quebre, né? Alguns marinheiros na época de Jonas, né? O que eles fizeram quando a tempestade veio? Jogaram coisas do barco para poder aliviar a carga, né? Então, deduz-se que eles tentaram fazer várias coisas, mas a solução só estava quando eles foram pedir para Jesus. A sua fé em Jesus cresce após a tempestade, porque você recorre a Ele primeiro. A sua obediência a Jesus cresce após a tempestade. Jesus é aquele a quem você recorre primeiro, ou ele é a última alternativa? Eu te encorajo a clamar a Jesus em qualquer tempestade. Você está passando por tempestade agora? Você já clamou para Jesus ou está tentando solucionar com a sua experiência de pescador? Para de tentar. Ah, pastor, mas eu já sei o que fazer. Amém. Mas ora primeiro. Isso não nos impede de orar e pedir: Senhor, me dê sabedoria. Porque muitas pessoas, no orgulho próprio, acham que sabem, confiam no próprio taco, mas erra feio porque não segue as diretrizes de Deus. Você confia, mas você ora sem cessar, em todo momento. Clame ao Mestre.
Confie no Mestre como Salvador. Clame a Ele quando Ele está no seu barco. E agora obedeça a Ele.